Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Bem-vindos à conferência do segundo trimestre do Fundo XP Selection, né, o FOF imobiliário aqui da XP Asset. Sou André Mazetti, junto com o Leonardo Santana, também aqui do time de gestão de fundos imobiliários, falaremos sobre os highlights do trimestre, né, tanto na ótica dos principais acontecimentos aqui do mercado doméstico e internacional, né, que, de certa forma, influenciam, né, os ativos listados em bolsa, como é o caso aqui do nosso fundo. Também falaremos dos highlights do portfólio do fundo, né, e todo o mercado de fundo imobiliário mais adiante. Bom, começando com um breve resumo aqui macro né, do segundo trimestre, aqui na página 4. No mercado internacional, né, a tônica desse trimestre foi novamente os apertos monetários no mercado europeu e americano, principalmente, com a elevação de juros dada a pressão inflacionária global. Vimos aí recentemente a inflação, né, dessas regiões batendo aí recordes de muitos anos. Nos Estados Unidos, vimos aqui o FONC surpreendendo com uma alta de 75 pontos nos juros após o CPI, né, que é o índice de inflação americana, surpreender novamente de forma negativa ali com mais altas, né, na inflação. Lembrando que no início de maio, pessoal, quando a gente inclusive fez a última conferência, né, que foi até a super quarta-feira, o Powell, né, havia mencionado que 75 pontos não estava na mesa, né, e acabou que com esses aumentos aí, né, mais fortes da inflação, né, o FONC acabou subindo o juro em 75 pontos mesmo, que foi a maior alta desde 1994. Já na Europa, o Banco Central endureceu bastante o tom, né, o discurso, né, indicou que a possibilidade de um forte aumento ali na taxa, caso a inflação não seja, né, arrefecida. Então, a grosso modo, caso realmente a inflação não dê uma trégua, né, muito provavelmente deve vir um aumento muito forte de uma vez só, né? Esse foi um pouco do tom ali do Banco Central Europeu. Já no mercado doméstico, no nosso último call, né, a gente havia, né, mencionado que tinha uma dúvida se o Bacen pararia o aperto monetário nos 12,75% ou se continuaria aumentando, dado o tom mais dovish, né, na ata do Copom lá na época. Fato é que a inflação ainda pressionou bastante no segundo trimestre e o Bacen elevou, todos viram aí na última quarta-feira, o juro que acabou chegando ali em 13,75%, já sinalizando aí está bem próximo do término do aperto monetário. Sobre o mercado de fundos imobiliários, o IFIX fechou o trimestre no azul, né, com uma variação aí de 0,56%. Os destaques desse aumento aí foram basicamente duas classes, os fundos de shoppings e os fundos de CRI. Os fundos de shopping aí seguiram aí o otimismo dos resultados das empresas de malls que foram bem. E aqui em relação aos fundos de papel, os fundos de CRI, o que fez com que essa classe também andasse foi basicamente a inflação alta do trimestre, né, que refletem ali nas distribuições dos ativos que compõem o portfólio desses fundos, e também a expectativa ainda de juros altos por bastante tempo. Então, tudo isso aí fez com que essa classe aí andasse bastante. Aqui no XP Selection, a gente realizou movimentações pontuais no portfólio de fundos imobiliários, a exemplo do trimestre anterior. A gente aproveitou o desempenho positivo ali de poucos fundos para realizar um ganho de capital relativamente baixo, né? Mas principalmente para gerar, né, caixa para novas alocações mais estratégicas na nossa visão aqui do time de gestão. Então, essas alocações ali basicamente ocorreram em CRIs diretos, né, de boa qualidade, como já vínhamos fazendo ao longo dos últimos trimestres, para aumentar o carrego do fundo e trazer maior segurança para o portfólio aqui do XP Selection. Pelo lado da venda, o destaque foi a alienação de quase 12 milhões no PVBI 11, né, com um pequeno ganho de capital, mas a gente colocou rapidamente esse caixa para trabalhar de forma eficiente. Então, pegando um gancho pelo lado da compra, o destaque foi a aquisição de quase 20 milhões em CRIs high grade, com uma taxa média ali de CDI mais 2,15, que dá um nominal bem interessante aí de quase 16,5%. Então, isso realmente contribui bastante aqui para a eficiência do produto do fundo. Bom, passando para o slide 6, aqui a gente fala um pouquinho sobre os destaques operacionais do segundo trimestre, né?
Né, os dois primeiros pontos aqui, então, o resultado do trimestre foi de R$ 2,09 por cota, né, ou seja, aí 70 centavos na média por mês, e o distribuído foi de R$ 2,07 por cota no trimestre, que dá aí 69 centavos na média por mês, um aumento aí de 4,5% no trimestre sobre trimestre, que estava aí o trimestre anterior na casa de 66 centavos por mês. Alocamos no trimestre 9 milhões, um pouco mais de 9 milhões em dois fundos imobiliários de CRI, com perfil de crédito high grade, né, dividend yield aí superior ao do IFIX, então estamos falando de um dividend yield desses 9,3 milhões aí na casa de 13,22%. Alocamos também no trimestre, como eu falei anteriormente, quase 20 milhões, né, 19,5 para ser mais preciso, em CRIs com essa taxa de 2,15, CDI mais 2,15. E, por fim, aí realizamos venda, né, também como eu já antecipei, de quase 12 milhões em PVBI, e alocação em CRIs melhorando o carrego do fundo. Esse foi o grande destaque aí, do trimestre. Partindo um pouco para o macro, na página 8. Perfeito. Bom, falando um pouco aqui de PIB, né? O PIB tem surpreendido bastante positivamente, tá? O mercado como um todo tinha um temor em função de alguns fatores como juros altos, inflação alta, né? Que acaba de uma certa forma pressionando um pouco ali o macro, né? O poder de compra ali da população. Também ano eleitoral, né? Uma eleição bastante polarizada, sempre traz muita incerteza. Ainda tivemos ali a questão da guerra, né, na Ucrânia, que continuou aí ao longo desse trimestre, e também mais recente temores ali a despeito de China e Taiwan. Mas o PIB tem surpreendido positivamente, como eu falei, saímos de uma previsão de PIB para esse ano de 0,70, né, na última apresentação, para 2% agora, nesse trimestre. Então, mais do que dobrou a expectativa de elevação do PIB. Vimos os números de emprego, crédito, indústria, enfim, uma dinâmica bastante interessante, resiliente, que nos anima bastante aqui no time de gestão. As maiores preocupações, né, naturalmente, que a gente vai acompanhar muito de perto são os efeitos dos juros. Então, não necessariamente os efeitos da elevação dos juros são sentidos imediatamente. Isso aí vai sendo incorporado ali aos preços da economia, né, os financiamentos bancários, pessoais, imobiliários, etc. Então, esse efeito do aumento dos juros no mercado externo também sempre afeta diretamente aqui o nosso câmbio no Brasil, a nossa economia também. Mas o PIB, como eu falei, tem mostrado uma dinâmica aí bastante interessante e resiliente na visão aí do nosso time macro aqui da XP Asset. Sobre Selic, acabou o trimestre em 13,25%. Na semana passada, como eu mencionei, né, o Bacen subiu para 13,75%. A princípio, parece que estamos chegando no fim desse aperto monetário. Seguindo na página 9, só frisando um pouco dessa dinâmica, embora a produção industrial de junho tenha recuado em 0,4%, a indústria fechou o trimestre no azul, também com uma alta de 0,9%. Falando um pouco sobre o índice de confiança empresarial, né, apresentou um avanço importante em junho, e o avanço ocorreu tanto no componente, né, de índice de situação atual, quanto no componente, né, de expectativas, e casa bem com toda essa dinâmica aí que eu comentei, de melhora do PIB que falamos aí, né, anteriormente. Por último, aqui no macro, na página 10, a gente fala um pouquinho também da inflação, né? Tem visto uma deflação no curto prazo. As dúvidas que o mercado tem como é que eu posso dizer, se esse shift temporal, né, por exemplo, se as bandeiras tarifárias, né, foram apenas adiantadas, essa questão da bandeira verde, etc., e para frente, eventualmente, pode ter um aumento maior, e também esse mercado de trabalho aquecido, né, como isso vai estimular ali a demanda, né, os estímulos governamentais. Inclusive, nessa semana, a gente teve ali o primeiro desembolso do novo auxílio de R$ 600, e como tudo isso vai estimular, né, a demanda na população, né? Embora, por outro lado, a gente tenha visto também o alívio nas commodities, né? Como, por exemplo, o petróleo, né? Que isso também pode impactar por uma inflação mais baixa. Então, de fato, é uma tônica ali que a gente precisa acompanhar muito de perto. A previsão do nosso setor macroeconômico aqui da XP Asset
para esse ano é de um IPCA de 7%, levemente abaixo do que está aí na projeção aqui do slide, e para o ano que vem, 2023, é de 5,6%, e também tem uma expectativa para agosto que tenha mais uma deflação. Por último, dados do CAGED, né, a gente vem sempre reportando isso, vemos uma forte retomada, a gente vem também sempre reportando aqui, né, para os senhores, muitos números melhores do que as previsões, então isso corrobora com todo o otimismo que a gente comentou ali de uma melhora do PIB. Então esse foi um pouquinho do macro aqui, pessoal. Eu passo a palavra para o Leonardo, que vai falar sobre os highlights do setor de fundos imobiliários e também do portfólio do XP Selection. Bom dia a todos. Vou começar falando um pouco aqui, então, do mercado de FIIs, como ele tem evoluído. Acho que todos vocês já acompanham a grande evolução que a gente tem passado pelo mercado nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, mas a gente, inclusive, estendeu aqui um pouco os gráficos para os períodos mais longos, para ver que, de fato, o grande crescimento do nosso mercado de FIIs, a relevância desse crescimento nos últimos 3, 4 anos, o quanto essa indústria evoluiu, né? Então, no primeiro gráfico superior à esquerda, ali, a gente vê a quantidade de fundos nesse período aí de 20 anos, saiu ali, de 10 anos, desculpa, saiu de 2012 ali, de 175 fundos registrados na CVM para 724 agora em 2022, então um crescimento muito substancial. Do lado de volume de ofertas também a gente vê um crescimento bem relevante, principalmente a partir de 2019. Este ano de 2022, as ofertas 400 estão mais limitadas em termos de volume, número de ofertas, mesmo por conta da dificuldade de colocar para o investidor pessoa física novas teses, novos FIIs ou ofertas subsequentes, dado esse cenário um pouquinho mais desafiador para ativos de risco que a gente teve nesse primeiro semestre, mas a gente está vendo um movimento um pouco mais substancial agora nos últimos meses, com relação a ofertas 476, voltando um pouco a demanda de investidores institucionais para o produto, na medida que a gente, como o Mazzetti já comentou anteriormente, vê a sinalização do Banco Central aí no fim do ciclo de aumento de juros aí na próxima reunião, tá? Número de investidores, acho que todo mundo acompanha, em junho superou a marca de 1.700.000 investidores aí, então um crescimento continua, embora em menor escala quando comparado ao crescimento de 2021 versus ao crescimento de 2020. Em termos de tipo de investidor, a gente continua com uma representatividade da pessoa física bem relevante no segmento, em torno de 74%, e os investidores institucionais aí seguem com essa fatia do mercado, vamos dizer assim, em torno de 20%, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Em termos de valor de mercado versus o patrimonial dos FIIs, a gente vê que essa diferença aumentou nesse segundo semestre, né? Aqui a B3 divulgou até dados de maio, mas você vê ali a diferença, o PL dos FIIs, que era de 179 bilhões, passou a ser 189 em maio, enquanto o valor a mercado permaneceu descontado, 143, a gente viu uma recuperação agora no início, principalmente no início do mês de agosto, nas cotas do secundário, então esse gap deve ter diminuído um pouco, mas ainda assim é um desconto relevante, dado os últimos trimestres aí que a indústria sofreu bastante, seja pelas notícias em torno da tributação, ou seja pela questão da distribuição de resultados questionado da CVM, que já foi resolvido, então a gente ainda vê um desconto relevante nessa classe de ativos, uma oportunidade para os investidores da classe, tá? Em termos de volume negociado, esse primeiro semestre vem com um volume médio diário um pouco inferior a 2021, então ali o último gráfico a gente vê 241 milhões por dia versus 169,21, mas é ainda assim um número bem representativo na nossa visão, é um número superior ao ano de 2020, que foi um número bem forte já, então a indústria, ao nosso ver, continua crescendo de maneira robusta, tá? Próximo slide, por favor. Começando a falar um pouco aqui sobre o fundo, performance, e depois a gente vai falar um pouco de alocação. A performance a gente segue um pouco atrás do CDI, principalmente pela essa elevação rápida do CDI nos últimos meses, né? Então, o fundo, considerando a cota patrimonial e rendimentos, ainda está um pouco atrás do CDI, mas bem à frente
do IFIX, que é a linha azul clarinha ali, que encerrou acumulada ali na cota de 9,47. Lembrando que a gente fez a transformação da cota para a base 10 recentemente, então aqui todo o histórico já está corrigido, tá? Do lado de resultado financeiro versus distribuído, a gente tem conseguido manter um nível de resultado aí por volta de 7 centavos, que seria um antigo 70 centavos, mas nos últimos meses a gente vem conseguindo, com esse giro de portfólio, conforme a gente gera liquidez dentro do fundo e consegue fazer uma alocação mais eficiente através de CRIs diretos, a gente vem conseguindo incrementar esse resultado. A gente já divulgou o resultado de referência no mês de julho, que foi 7,1 centavos ali, então já foi mais um acréscimo com relação ao fechamento de junho, e o resultado tem até se mantido um pouco acima disso. Quando pegou a média, a gente tem conseguido fazer um giro bom de portfólio, inclusive no último trimestre a gente conseguiu guardar um pouco dessas reservas de secundário, pensando nesse segundo semestre que poderia ser um pouco mais volátil em termos de resultado, tá? Mas nossa expectativa é que consiga seguir realizando alguns acréscimos de rendimentos ao longo desse semestre, sempre de maneira parcimoniosa, sempre preservando uma estabilidade aqui e uma vol bem reduzida em termos de nível de rendimentos, tá? A nossa cota fechou o mês de junho por volta de 7,10, então o fechamento de ontem foi um pouquinho acima disso, mas segue com um desconto bem representativo que a gente vai mostrar nos próximos slides com relação à cota patrimonial, tá? E o último destaque aqui, que a gente considera importante ali com relação ao número de cotistas, a gente teve um crescimento substancial, principalmente depois de fazer o desdobramento de cotas para a base 10. Aí, em termos de trimestre, foi um crescimento de 32%. No mês de julho, a gente já superou a marca de 31 mil cotistas, então a gente considera que foi um movimento acertado aqui, buscando uma maior liquidez do fundo no mercado secundário e atingir o maior número de pessoas possível, tá? Passando para o próximo slide, aqui em relação à atribuição de performance do fundo, né, contribuição de performance, de onde está vindo o resultado. Então, se a gente conseguir considerar até um histórico mais longo do que esses últimos meses, o time de gestão aqui vem conseguindo ter relativo sucesso na questão de manter um nível de rendimentos e transformar essa composição de resultado menos dependente de ganho de capital, né? Então, no passado, a gente basicamente tinha um resultado de meio a meio, 50% do resultado do fundo advinha de rendimento dos FIIs e outros 50% advinha de ganho de capital, e com o mercado mais difícil, com as cotas bem depreciadas no mercado secundário, esse resultado advindo de ganho de capital, a gente já imaginava que poderia ser mais difícil de ser realizado, e migrou o portfólio para um portfólio mais dependente de renda mesmo, e a gente conseguiu, com relativo sucesso, manter esse resultado, e vem, inclusive, incrementando esse resultado advindo de renda. Esse resultado, no mês de julho de 2021, era 6,07 ali centavos, e a gente passou para 7,5 agora em junho de 22. Além disso, teve o acréscimo aqui dos rendimentos advindo dos CRIs diretos, que já representa mais de 1 centavo aqui no resultado mensal, que, consequentemente, não depende de uma variação de cotas no mercado secundário. Para caso a gente queira gerar liquidez portfólio, a gente pode vender esses CRIs e alocar em outros FIIs, caso a gente veja uma melhora no cenário, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui é justamente aquela relação entre o nosso valor de mercado da cota e o valor patrimonial. A gente mostra esse número atualizado em todos os relatórios mensais do nosso fundo. No final de junho, a nossa cota estava ali por volta de 7,3 no mercado secundário, passando com uma cota patrimonial do fundo em torno de 8,51. Isso representava um desconto superior a 21%. Então, simplesmente pelo fato do FOF, do XP Selection, voltar ao seu valor patrimonial, já há um potencial de ganho aqui para os investidores de 21%, e a gente faz um cálculo aqui de uma cota patrimonial ajustada, que seria, no caso dos FIIs investidos
também voltarem às suas cotas patrimoniais, ao valor das suas cotas patrimoniais no mercado secundário. Então, teria um acréscimo aqui, considerando o final do semestre, de mais cerca de 12% aqui de acréscimo de ganho potencial. É claro que aqui não é uma garantia de rentabilidade, é só a gente gosta de mostrar essa discrepância que existe no mercado de hoje, essa oportunidade que a gente acredita que é bem substancial aqui no caso do nosso FOF, tá? Próximo slide, por favor. Aqui é outro gráfico que a gente gosta de mostrar em todos os nossos relatórios mensais com relação à dispersão de resultados dos FOFs disponíveis no mercado, os FOFs com maior liquidez no mercado, esses 18 FOFs. Então, o tamanho da caixinha representa a dispersão de resultado, que seria a variação desse dividend yield, considerando a cota patrimonial, que a gente considera o mais justo para julgar aqui o desempenho do gestor, de cada gestor. Então, a gente vê que o XP Selection, nesse comparativo, consegue manter essa dispersão mais reduzida e superior à maioria dos FOFs aqui. E quando tem alguma dispersão mais relevante, que seria essa reta central, é uma dispersão para o lado superior do gráfico, tá? Então, a gente tem conseguido manter com relativo sucesso aí esse rendimento entre 8 e pouco e 10% aqui na maioria dos casos de dividend yield do nosso portfólio, e sempre que há alguma dispersão, é uma dispersão para cima desse gráfico, tá? Passando para o próximo slide. Aqui falando um pouquinho mais específico da alocação da carteira, hoje, na verdade, no final do semestre, a gente detinha 89% alocado em FIIs e 10% em CRIs. De acordo com as últimas movimentações que a gente fez no portfólio nos últimos dias, a gente já atingiu uma marca superior a 11% de CRIs diretos aqui no portfólio, com a liquidez que a gente vem gerando. Do lado de alocação de FIIs, as nossas alocações seguem o nosso pensamento um pouco mais conservador, com a recuperação dos preços no secundário dos FIIs de tijolo. A gente acredita que vai ser ainda movimentos de muita volatilidade nesse segundo semestre, dado esse cenário mais desafiador, o cenário política monetária global, e aqui internamente a gente tem um cenário eleitoral pela frente ainda, então nossas principais posições estão focadas em FIIs e CRIs. A gente está vendo que, claro, nos últimos dias, vocês devem estar percebendo uma volatilidade, uma depreciação mais significativa de FIIs e CRIs por conta dessa deflação em caráter temporário nesse mês e no próximo mês do IPCA, mas a gente acredita que tem alocação aqui nos principais fundos da indústria, fundos que têm um portfólio robusto, diversificado, fundos com parcela de alocação em CDI, que tende a amenizar esse efeito, e mais do que isso, as nossas alocações estão principalmente em fundos que realizam a distribuição de dividendos com base no resultado caixa, ou seja, eles tendem a ter um impacto mais restrito dessa deflação nos próximos meses, ou seja, como eles fazem a distribuição com base no resultado caixa, eles não conseguem distribuir toda a inflação, toda a correção monetária dos CRIs investidos ao longo dos meses. Então, parte dessa correção monetária, parte dessa inflação que já aconteceu está retida e só vai ser distribuída conforme os CRIs são amortizados. Então, aqui, a maioria desses CRIs que nós estamos investidos, estamos falando de Max Ender, Capitânia, Mauá, RBRR, eles possuem uma reserva de resultado dessa inflação passada, ainda que tende a amenizar essa queda temporária da inflação aqui, tá? Do lado de fundos de tijolo, a gente acredita que tem um portfólio robusto, apesar da nossa concentração em FIIs de CRIs aqui nos primeiros nomes do gráfico. A nossa exposição em FIIs de tijolo está em torno de 52% do PL, inclusive agora no início de mês de agosto a gente vem vendo um desempenho bem expressivo aqui do nosso portfólio de FIIs de tijolo, sempre um portfólio que a gente vem mencionando nos últimos relatórios trimestrais, focado em gestores que consigam fazer gestão ativa de seus portfólios, consigam extrair ganhos de capital, mesmo em fundos de tijolo. Então, a gente viu aí no último trimestre RBRL, XPlog,
a LZR, realizando vendas de alguns ativos de seus portfólios com grandes capitais expressivos, que tendem a melhorar a distribuição de rendimentos dos portfólios nos próximos semestres. A gente viu Telos com desempenho bem significativo aqui em termos de redução de vacância. Então, são nomes que a gente gosta do portfólio e nomes que principalmente fazem essa gestão ativa que a gente considera muito importante, tá? Próximo slide, por favor. Aqui, em termos dos tipos de alocação por tese, é isso que eu mencionei anteriormente. Nosso foco nos últimos meses se deu para direcionar o portfólio mais para um portfólio de renda, menos dependente de ganho de capital. Então, hoje, 82% da nossa alocação de FIIs voltada à renda. A nossa alocação por classe de FIIs ainda a mais representativa é CRI, como eu mencionei no slide anterior, mas a gente tem uma posição que a gente considera relevante aqui em FIIs de tijolo já, em torno de 52% do PL. E por meio de alocação, o nosso foco aqui em gestão ativa, seja ele no mercado secundário, ou seja ele um dos principais benefícios que a gente considera aqui para investidor de FOF, que é a participação de ofertas 476, tá? Que chegou a 31% do nosso portfólio atual. Aqui um pouquinho da exposição de diretas em CRIs. Com relação ao último relatório trimestral aqui, a gente incluiu 2 novos CRIs para o nosso portfólio, que é o CRI Mitre e o CRI Oba. O CRI Mitre por volta de 5 milhões, uma taxa de CDI mais 2,30, e o CRI Oba por volta de 14 milhões, a uma taxa de CDI mais 2,10. Ambos os CRIs possuem uma estrutura de garantia robusta. O CRI Mitre é um CRI lastreado de debêntures emitidas pela Mitre Hilt, que é uma companhia listada no mercado da B3, possui excelente qualidade de crédito, tem um rating AA pela S&P. O CRI conta com a alienação fiduciária de cotas da SPE, da devedora, da Mitre, o fundo de reserva, o fundo de despesas. O CRI da OBA, do Oba Hortifruti, é um CRI decorrente de contratos atípicos entre o Oba e dois ativos, 2 supermercados deles. Então, o Grupo Oba é um grupo também com boa qualidade de crédito, que vem crescendo bastante no nosso país, já tem mais de 50 lojas espalhadas por 11 estados, e pretende se tornar um player relevante aqui do varejo alimentar. O CRI conta com a alienação fiduciária dos imóveis, fundo de reserva, aval dos principais sócios da companhia e uma gerenciadora de obras, que um dos ativos estava em construção, tá, no momento do início desse CRI. Próximo slide, por favor. Aqui falando um pouquinho mais sobre as perspectivas que temos para os FIIs. Falar aqui só dos principais, e depois essa apresentação vai estar disponível no nosso site, que vocês podem olhar no detalhe em cada um deles. Começando com um FII de crise, aqui do lado superior direito, a gente coloca, lembrando que a gente coloca nesse gráfico aqui de uma análise SWOT, então o lado superior direito ali seria o que a gente considera com melhor oportunidade hoje. A gente ainda continua com uma visão de que os FIIs de CRI são os fundos que vão performar melhor ao longo do tempo, apesar de estar sofrendo agora no curto prazo por conta da deflação, mas a gente acredita que são os CRIs que possuem uma estrutura de garantia que eventualmente mitiga qualquer possível problema relacionado a defaults. Então, claro que o nosso foco aqui está especificamente nos CRIs high grade, nas nossas alocações. O fato das taxas de juros ainda permanecerem mais altas por mais tempo, provavelmente a gente tem taxa de juros de 2 dígitos ao longo de todo 2023, também beneficia essas posições, principalmente os FIIs que possuem parcela da carteira com alocação em CDI. Tem um ponto de atenção, é claro, com a elevação do custo de capital, da taxa de juros, a gente tem que ficar mais atento com relação aos devedores, com relação à estrutura do balanço dos devedores, porque as despesas financeiras começam a pesar um pouco mais, mas a gente acredita que ainda é uma classe que terá um desempenho relativo bem favorável aqui nas classes quando comparado às outras classes de FIIs. Do lado de setor de logística, ali a bolinha do lado esquerdo superior, a gente trouxe essa bolinha um pouquinho para a esquerda, ela estava mais centralizada no último trimestral, porque a gente começou a ver uma disparidade mais relevante em termos de demanda por novos galpões, por áreas vagas entre as regiões. Então, a gente vê
algumas regiões ainda muito aquecidas, como a gente vê, por exemplo, Extrema, com praticamente zero vacância, e todos os novos galpões que surgem já começam com a pré-locação já efetuada, com 100% do galpão locado, então os preços continuam, de aluguel continuam a subir, então a demanda está bem aquecida por lá, e outras regiões que a demanda nos parece que desacelerou um pouco, a gente vê alguma desaceleração, por exemplo, em Cajamar, que um nível de estoque bem relevante está sendo entregue, foi entregue nos últimos meses, então a gente está vendo com um pouco mais de cuidado algumas regiões do setor, tá? Mas, como mencionado anteriormente, é um setor, é um segmento aqui que consegue se beneficiar quando a gente está alocado naqueles gestores que conseguem fazer uma gestão ativa, que conseguem reciclar seu portfólio, que é o nosso caso, né? Gestores como RBR, o próprio XP Log, conseguiram reciclar seu portfólio, vem conseguindo reciclar e gerando um ganho de capital expressivo aqui, que ameniza qualquer possível sinal de desaceleração ou sinal de nova vacância dentro do portfólio, tá? Os fundos têm conseguido repassar a inflação integral nos contratos, então não vemos nenhuma sinalização negativa nesse sentido. E um ponto de atenção aqui no segmento vai com relação ao início de apagamento de amortizações das securitizações presentes nesses fundos. Então, nos últimos semestres, muitos fundos realizaram algum tipo de alavancagem. Nas nossas alocações não tem nada que nos assuste ou nos preocupe no momento, são alavancagens que a gente considera num nível adequado, mas é importante verificar como vai se comportar, dado que algumas dessas securitizações detinham alguma carência de pagamento de amortização dessas dívidas, tá? Então é importante verificar como vai se comportar nos próximos meses esses fundos, dado o nível de Selic e até o nível de IPCA acumulado. O nível de IPCA acumulado nos últimos 2 meses ainda está superior a 10%. Como vai se comportar o resultado desses fundos nos próximos meses, tá? Um pouquinho para baixo ali do lado central está o segmento de shopping. No mês anterior ele estava um pouquinho mais para a direita, ali abaixo de CRIs. A gente optou por colocar um pouquinho mais central, porque o segmento, os FIIs em si tiveram uma recuperação bem expressiva nos últimos meses, conforme o André já comentou no início da apresentação, conforme a gente vê os resultados expressivos, seja em vendas, seja em fluxo de pessoas nos estabelecimentos, as empresas de shopping mostrando resultados bem significativos, superando em larga margem o resultado de 2019, né, que é o período pré-pandemia. Então, os fundos já andaram bastante, por isso que a gente trouxe uma posição mais central, mas a gente ainda vê como uma boa oportunidade em termos de investimento para médio e longo prazo, dado que a gente vê do lado de vendas, possibilidade ainda de melhora, né, desses auxílios do governo, que devem impactar a renda da população. E outro motivo aqui é que os próprios operadores desses estabelecimentos, pela primeira vez depois de 2 anos de pandemia, conseguem ter algum espaço para realizar correção nos aluguéis de uma maneira mais indexada, conseguem repassar esse custo que ficou meio estagnado nos últimos 2 anos, que tende a melhorar o nível de rendimentos dos portfólios aí nos próximos meses, tá? Um pouco mais para baixo está o segmento de lajes corporativas, então é um segmento que também está um pouco mais para a direita, que a gente optou por deixar ele mais no ponto neutro, apesar da gente considerar um segmento que ainda tem descontos muito expressivos aqui, quando você compara as cotas no secundário ao seu valor patrimonial. A gente viu muitas empresas, muitos casos de empresas postergando sua decisão de realizar novos contratos, ocupar novos espaços para o início do ano que vem ou esperar o cenário eleitoral no país, tá? Algumas empresas também optaram por desacelerar um pouco a contratação de novas áreas por conta do trabalho flexível, e não estão vendo seus funcionários voltando em período integral para suas empresas nos escritórios. Então, a gente viu uma desaceleração nesse ponto. Os contratos que estão sendo firmados mais recentes ainda possuem um nível de desconto e um nível de carência bem elevado,
então a gente optou por se manter um pouco mais neutro aqui nesse segmento, embora são ativos que, ao nosso ver, no custo no mercado secundário aqui, quando se compra a cota do FII, são um custo muito mais baixo do que o custo de reposição na maioria dos casos. Então, pensando no investimento a médio e longo prazo aqui, seria algo com uma possibilidade de retorno bem substancial para os investidores, e a gente segue analisando aqui o segmento diariamente, tá? Bom, passando para o próximo slide, por favor, falar rapidamente aqui sobre nossas perspectivas. Acho que a gente já abordou a maioria dos temas aqui na apresentação, mas a gente segue com essa estratégia um pouco mais cautelosa aqui com relação a novas alocações no nosso fundo, com base nessa incerteza que a gente tem com relação à recuperação do cenário econômico global, o processo de correção da política monetária nas principais economias do mundo. E aqui, internamente, a gente ainda tem esse cenário eleitoral que pode gerar alguma volatilidade nos próximos meses nas cotas no mercado secundário, tá? A gente segue com o objetivo de otimizar a linha dos rendimentos do resultado do fundo, com base no que a gente gera de liquidez do portfólio, com essa volatilidade nos preços secundários, que a gente consegue extrair algum valor, alocar em novos CRIs diretamente com um nível de renda mais substancial do que o nível que a gente tem atualmente no FIIs, que a gente está alienando, e isso a gente acredita que vai preservar o spread do dividend yield do nosso fundo quando comparado a taxa de risco, além de trazer uma menor volatilidade para a nossa cota patrimonial, tá? Além disso, a gente acredita que a gente tem, como eu falei anteriormente, a gente tem uma exposição relevante em fundos de tijolo, e caso a gente consiga, continue vendo uma melhora significativa, como a gente viu nos últimos dias, dos fundos de tijolo no mercado secundário, o nosso FII está bem, o nosso FOF está bem alocado nesse segmento para ter retorno, contribuição de retorno desses fundos, tá? Daqui 6 meses, que seria basicamente a virada do ano ali, a gente acredita que a gente já vai ter uma clareza mais relevante, até um pouco antes disso, com relação ao fim do ciclo de aperto monetário do Banco Central. Isso pode retornar a atratividade dos fundos imobiliários para a pessoa física, principalmente. Então, a gente acredita que pode ser uma mudança de ciclo aí nos próximos 6 meses. E, além disso, a gente já vai ter estabelecido, já vai estar no início do novo governo, a gente já vai ter alguma clareza com relação a termos de política fiscal, política econômica, seja do governo reeleito ou seja de um novo governo. A gente ainda tem muita incerteza dos dois lados do que vai ser o governo a partir de 2023, por isso a gente espera ou opta por aguardar uma maior clareza nesse sentido, a fim de optar por um giro maior do portfólio, uma reciclagem maior e buscar novas teses estratégicas, principalmente em ativo de tijolo, quando a gente tiver uma clareza maior nesse sentido, tá? Bom, acho que do nosso lado é isso que a gente iria apresentar para todos. Caso vocês tenham alguma pergunta, estamos à disposição aqui.
A apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Selection, Fundo de Fundos Imobiliários, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo, xpasset.com.br/xpsf. Agradecemos a participação de todos e um bom dia.